Olá a todos e todas que estão nos assistindo nesse exato momento, né? Olá a todos e todas que irão nos assistir no futuro, seja através da minha página, ou seja através pelo YouTube, no canal Mesa de Debates, ou seja também através da página do Facebook, que é o Mesa de Debates, né? É... Meu nome é Guilherme, eu sou quem toca o canal hoje, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa de entrevistar os setores de esquerda aqui na cidade que estão lançando suas candidaturas, né? Já entrevistamos a Raquel de Paula, do PSTU, a Marina, do PSOL, a Jéssica, o Renato, do Banhado, já também entrevistamos também o PCB, que embora não lance candidatura. E hoje vamos entrevistar a Alessandra Lima, né, que é candidata a vereadora pelo PSU na cidade de São José dos Campos, né? Lembrando sempre que a iniciativa desse programa é focar na cidade de São José, onde que eu moro, né? Mas acho que as discussões que os candidatos levantam aqui são discussões bastante importantes, não somente da cidade de São José, mas para o Brasil inteiro, né? Alessandra, por favor, se apresente e, por favor, conte um pouco da sua história para a gente. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Guilherme. Eu sou Alessandra Lima, sou hoje servidora pública, sou agente educadora na rede municipal de creches de São José dos Campos, daqui da cidade. Sou militante também do PSTU desde 2011. Venho atuado junto ao partido nas lutas da classe trabalhadora aqui na cidade, por melhores condições de trabalho, de vida, né? Atuado também nas lutas contra a opressão, principalmente contra o machismo, racismo, contra a LGBTfobia, né? Essas são as lutas. Atuo também, depois de ter entrado aqui no serviço público da cidade, também passei a atuar na comissão de base dos agentes educadores da cidade, de São José dos Campos, e a partir daí entrei na diretoria do Sindicerv, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos Campos, nessa última gestão. Acabamos de ser eleitos e iniciou-se aí a pandemia com uma série de demandas urgentes da categoria, e a gente teve bastante ativo aí nesse período da pandemia, por conta de toda a política que aplicou, né, o Felício aqui na cidade, e, inclusive, por conta, né, de tudo o que a gente tem visto durante a pandemia, que acho que explicitou de uma maneira muito forte, né, o que é o capitalismo, aonde tem nos levado, né, a classe trabalhadora, acabei aceitando essa tarefa de ser candidata a vereadora, para colocar, inclusive, nesse momento de eleições, essa discussão que é extremamente urgente, que é a discussão de que para melhoria de vida só rompendo com o capitalismo. Então, acho que é isso, e agora estou aí levando essa tarefa, fazendo a minha campanha, muito feliz com os apoios e com toda a discussão que tem conseguido fazer, e acho que é isso. Então, para começar, Alessandra, você disse na sua apresentação, né, que você é candidata e é servidora pública, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, de como foi a política do Felício Ramute para os servidores, e queria que você falasse um pouco, né, também, puxando o gancho, da reforma da Previdência daqui de São José e a luta que teve dos servidores contra essa reforma.
Sim. Começando pela questão da política que aplicou a prefeitura, né, aqui na cidade, não tem como não iniciar dizendo que foi a mesma política aplicada pelo governo federal, pelo governo do Bolsonaro. O Felício, ele foi um prefeito que brigou pelas reaberturas, né, que tentou, desde o início, de toda maneira, né, normalizar a situação. Inclusive, parte disso colocou os servidores da educação, mesmo sem crianças nas escolas, ele manteve esses servidores nas escolas, né, os professores, os agentes educadores, secretários, todos nas escolas, não permitiu o trabalho remoto. Se não me engano, eu cheguei a ver, né, porque estávamos discutindo mais isso, uma cidade no país, uma outra cidade no país, aplicou algo semelhante aos seus servidores, mas eu não encontrei nenhuma outra cidade que tivesse aplicado isso que o Felício aplicou, que foi de não permitir, não conceder o trabalho remoto e manter os servidores da educação nas escolas, mas não só na educação. Durante a pandemia, foi necessário muita briga do sindicato, teve que entrar com processo para que o Felício concedesse EPI, né, equipamentos de segurança, né, máscaras e tudo isso, para o setor da saúde, que estavam trabalhando com equipamentos de péssima qualidade. Péssima qualidade. Desde as máscaras, aventais, tinham que reutilizar. Para testagem dos servidores da saúde, foi necessário também muita briga, e mesmo assim ele não cumpriu, mesmo com a ação na justiça. Então, assim, a pandemia, ela deixou bastante claro aqui em São José que a política que o Felício aplica é a política que é uma política de desprezo total pelo servidor. Não só na questão da segurança, mas no tratamento. Durante a pandemia, ele tratou nós da educação como um grupinho, né? Ainda usando aí de autoritarismo, né? No momento que ele disse que quem estava questionando a questão do trabalho remoto e dos equipamentos de segurança era um grupinho ligado ao sindicato, como se a organização sindical não fosse um direito, né? Então, em relação à pandemia, o que a gente viu, nós servidores, aliás, os servidores também do Paço Municipal, todos trabalharam o tempo todo, chegou um momento da pandemia em que tinha quase 20 casos em um único andar do Paço, e mesmo assim não liberaram o trabalho remoto, não fizeram a testagem. Então é isso, a política que o Felício colocou para os servidores, e que é uma política que afeta toda a cidade, porque o servidor público, ele é aquele que está em contato com toda a população, ele usa o transporte público, então, na verdade, uma política que atacou a toda a cidade, foi de total desprezo, de mandar mesmo o servidor aí para a morte, para se contaminar. E, para além da própria questão de contaminação, o desprezo pelo servidor ficou muito, muito bem expresso na maneira como ele tratou as professoras eventuais. Negou um auxílio a essas professoras. As professoras eventuais, elas substituem professores, agentes educadores, diariamente. São essenciais no andamento da educação de São José, na educação municipal. E, para além de negar esse benefício, ele colocou um projeto que, aliás, foi aprovado por unanimidade na Câmara, que é um outro absurdo, né? Que foi de fazer um empréstimo de salário de 50% do que elas poderiam receber, para que elas pagassem depois,
Tinha professoras que tinham trabalhado 2 dias que receberam R$ 50, que estavam assim, ficaram em situação realmente dramática. Apesar de toda a movimentação, fizeram atos, tentaram reuniões, foi negado mesmo auxílio, e depois chamaram as pessoas a trabalhar, agora, mais recentemente, nesse último mês, mas não para que elas recebessem alguma coisa, mas para elas pagarem essas horas. Então, foi isso, foi a política, exatamente a política aplicada por Bolsonaro, foi a que foi aplicada pelo Felício aqui na cidade. E isso já é de antes da pandemia, né? E aí, entrando nessa questão da Previdência, a reforma da Previdência que foi feita aqui em São José foi uma das piores, foi a pior do país, né? E que não tinha, de fato, necessidade de ser feita. Uma das questões é que se o Instituto ele esteja deficitário, tudo isso, essa era a prerrogativa para que se fizesse, né? Era essa reforma. O Instituto aqui não é deficitário, nenhuma outra cidade taxou servidores que ganham salário mínimo, mas acho que a questão é mais profunda, acho que a questão é que, independente de se foi a pior ou não, é um desdobramento também da reforma da Previdência, que foi feita pelo governo federal, e que, na verdade, a gente deve ser contra, independente se é a melhor ou se é a pior, porque é preciso lutar contra essas reformas todas, né? E foi muito interessante, maneira de dizer, né? Ver que nesse processo você via mesmo vereadores que votaram contra, que não defendiam que era preciso negar qualquer reforma, mas que poderia ser uma reforma mais amena, uma reforma mais leve, que não precisava ser a pior. Não, não é necessário, não era necessário fazer essa reforma. Me parece assim, né? O Felício já mostrava ali qual é a política, qual ele segue. Interessante que, embora ele seja PSDB, né, a impressão que tem é que aplica uma política muito, muito semelhante, desde antes mesmo da pandemia, à política do Bolsonaro, como a pandemia mostrou para a gente. Acho que isso. Interessante você ter falado essa questão. Na verdade, em cima dessa questão que eu te perguntei, queria perguntar duas coisas, né? A primeira coisa interessante, você falou da questão do Felício aplicar uma política semelhante à política do Bolsonaro, né? Hoje a gente sabe que existe uma disputa política entre o Dória e o Bolsonaro, né? Aqui na cidade a gente tem o Anderson Senna como um candidato que se reivindica Bolsonaro, né? E que muitas das vezes o Anderson Senna ataca o Felício, dizendo que tá apoiando o Dória e tudo mais. Você pode dizer que Felício, Anderson Senna e Bolsonaro e também o Dória estão juntos? A minha opinião é que assim, pegando muito o Dória e o Bolsonaro, por exemplo, desde o início da pandemia, o Dória tentou fazer parecer que aplicava uma política a favor da segurança da população, fazer parecer que estava do lado do povo que estava contra Bolsonaro, que estava fazer parecer que ele estava em guerra com Bolsonaro. Eu me lembro até de uma fala dele numa daqueles me fugiu agora
numa daquelas falas que ele fazia toda semana, onde ele criticou diretamente, abertamente, o Bolsonaro. E a partir daí veio aquela, né? Os bolsonaristas, todo mundo que fala contra o Bolsonaro é comunista, né? Então, eu vivi para ver o Dória ser chamado de comunista também, né? Então, ficou parecendo que existe uma diferença, né, entre eles. Mas veja, eu na época estava vendo o Dória, ao mesmo tempo que dizia que estava querendo isolamento até determinado ponto, né, da pandemia. As fábricas estavam funcionando em São Paulo. Né? Negando auxílio, isso lá em São Paulo, né? Negando auxílio nas escolas estaduais, auxílio para crianças auxílio alimentação, né, para algumas crianças, cortando famílias. As terceirizadas estavam todas trabalhando também nas escolas, no serviço público. Então, era apenas, da parte do Dória, sempre foi apenas um discurso. O Felício aqui também, ele ficou mais parecido com o Bolsonaro e chegou a ter uns embates aí com o Dória. Mas depois de determinado tempo, pela própria pressão da burguesia, né, que queria a reabertura de tudo, voltou todo mundo para o mesmo pacote, né, vamos dizer, para o mesmo balaio, e vamos reabrir. Porque qual que é a questão? Pelo menos que eu vejo. A pandemia, ela estava retirando a pandemia, retirava a possibilidade de ganho da burguesia. E em determinado momento, a pressão da burguesia é tanto que todos vão ali seguir as mesmas ordens, né? Reabertura, garantir o lucro das empresas, e, no fim das contas, o desprezo pela vida. Não dá para dizer, eu não. E Dória são exatamente iguais, acho que talvez tenha algumas nuances aí, mas na política aplicada em relação à pandemia, em relação a não aplicar medidas de fato, né, como uma quarentena geral, de fato, que garantisse a segurança dos trabalhadores, isso eles aplicaram a mesma política. Um discurso um pouco mais ameno ali, e as brigas estão mais voltadas à questão eleitoral. Sim. E você disse que o Felício, né, não liberou parte dos servidores. Eu queria que você falasse um pouco, né, de como foi a questão do contágio dos servidores. Teve muita gente que pegou o vírus, que contraiu o vírus, e se teve alguma notícia de óbito entre os servidores. Então, houve óbito na saúde, né? Infelizmente, a gente não tem um número fechado, maioria não. Na verdade, de informações que a gente teve um aposentado, um servidor mais velho, estava para aposentar, na verdade, e uma servidora que era de UBS, jovem até, que veio a óbito mesmo, dos servidores municipais. Teve professores, mas foi de estadual. Agora, de contágio, depois que os professores e nós, agentes educadores, retornamos às escolas, houve um número imenso de contágios. E a gente chegou a solicitar à prefeitura os números exatos desses contágios, eles não nos forneceram, né? Isso através do sindicato.
Então, nós iniciamos uma contagem em contato direto com os servidores, conversando e pedindo para que nos enviassem os servidores da educação, e nós chegamos a quase 100 casos. Isso porque nesse momento, a partir de que a gente começou a fazer essa listagem dos servidores da educação e começou a divulgar essa listagem, passou a se aplicar nas unidades, através das orientadoras e das diretoras das unidades, uma política de não divulgar. Então, o que elas faziam? Elas, quando algum servidor afastava alguma coisa, elas não comunicavam à unidade, aos servidores da unidade. Um verdadeiro, assim, absurdo, porque é uma questão coletiva, né? Uma pessoa que se contagia dentro de uma unidade, ela coloca em risco ali todos, é de interesse de toda a unidade, e inclusive da comunidade, saber desse contágio, mas elas tratavam como... eu me lembro que, como diretora, né, então, tinha essa possibilidade de ir até a diretora, no caso da minha unidade, né, que é muito complicado, porque nas outras, nem toda unidade tem uma diretora do sindicato, mas ali eu ia até ela e fazia essa discussão, e ela divulgava, mas o que ela dizia para mim era exatamente isso. Não, é que a gente tem que preservar, é uma questão de saúde, é uma questão individual, e não queria divulgar. O que acontece? A gente passou a ter uma dificuldade muito grande de de continuar fazendo essa listagem, porque era tudo um boato. Então, não existia uma informação oficial, mesmo dentro das unidades. Então, um servidor ficava sabendo, olha, parece que está contaminado, está indo mais e tal, e aí tinha que ir atrás, e isso dificultou muito que a gente continuasse fazendo essa listagem. Mas foi um número muito alto, muito alto. Sem contar, né, as servidoras da Milclean, das terceirizadas, que eles também não, simplesmente assim, a pessoa desaparecia do local de trabalho. Ninguém sabia, ninguém podia falar. Depois que a pessoa voltava, aí quando ela estava voltando, aí eles informavam, não só da Milclean, os rapazes e as meninas das guardas também era nesse mesmo procedimento. Depois teve um problema bastante sério no Paço, que teve um número altíssimo de contaminações. Eles tinham, o Felício se orgulhava em dizer o seguinte, para atacar os professores, ele dizia, toda a prefeitura seguiu funcionando, por que os professores têm que parar em relação ao trabalho remoto? Então, o resultado disso foi um número altíssimo de contaminação dentro do Paço, porque ele colocou aqueles vidros de proteção, dizia que tinha álcool e máscara, mas num lugar fechado como aquele, isso não é suficiente. Não é suficiente. Então, teve um número muito alto de contaminações também ali no Paço. E na saúde também, foi assim, muitas contaminações, e mesmo que o pessoal da saúde, eles dificultavam o afastamento, ou às vezes não testavam, só mandavam para casa, mas foram muitos contágios. Assim. Agora, a gente não tem números porque específicos de servidores, porque, como eu tinha falado, no início a gente até solicitou, através do sindicato da prefeitura, e o que eles informaram é que eles responderam para a gente, é que eles já estavam informando os números de contágio, mas que eles não tinham nenhuma obrigação de fazer esse informe por profissão ou por qualquer categoria. Então, eles não precisavam informar. Enfim, e quais são os seus objetivos de campanha? Bom, como eu tinha falado, né, no início, acho que os meus objetivos estão muito ligados ao porquê
eu aceitei, né, essa tarefa, me colocar como candidata, né? A pandemia, ela colocou, assim, de maneira muito explícita, qual o caminho, né, que a sociedade capitalista, o que é que ela reserva para a classe trabalhadora. Num momento de crise como esse, de uma carga mental extrema para os trabalhadores, de risco de morte, a gente viu desde o início que os governos, o governo Bolsonaro, não pensou um segundo em proteger as pessoas, mas a todo momento, simplesmente, em atuar em prol das empresas. Como servidora, né, eu penso muito nessa questão do serviço público, e justamente essa, vamos dizer assim, essa dicotomia, né, entre qualidade de serviço público, por exemplo, e capitalismo, não existe uma maneira de conseguir qualidade de serviço público dentro do capitalismo, porque hoje os governos, vamos falar, né, de prefeitura e de Câmara, eles estão a serviço do capital, das empresas, das grandes empresas. E as empresas, elas têm uma necessidade de lucro que não tem fim. Na verdade, aumenta cada dia mais. E hoje, para manter a margem de lucros, para além dos lucros privados, as empresas precisam cada vez mais tomar os serviços públicos. A terceirização, a privatização, aqui em São José, o uso das OSs, que vai, não tem como acontecer qualidade de vida para o povo sem quebrar essa lógica de Estado voltado para o lucro das empresas. Acho que um dos meus objetivos, acho que talvez o principal, é, através da minha candidatura, colocar esse debate, colocar essa discussão. É urgente discutir que o capitalismo não serve mais. O capitalismo não serve mais para a classe trabalhadora. E é urgente que a gente construa uma luta que seja pela derrubada desse sistema. Isso é um dos objetivos, né? O primeiro, diria que o principal. Para além disso, a gente eu não acredito que uma vereadora na Câmara pode mudar a situação, ou pode, como eu coloquei antes, né, o que eu vejo das questões políticas é muito mais amplo. O sistema eleitoral, ele é todo moldado, desenvolvido para que as coisas se mantenham, para que se mantenham os mesmos no poder e para que o próprio sistema também se mantenha assim. Mas isso não significa que eu não acho que seria importante ser eleito. Gostaria, sim, embora saiba que hoje, pegando aqui São José, pela quantidade de candidatos, é bastante difícil
se eleger por questão de quórum e tal, mesmo que tenha mudado a legislação, mas é muito importante, sim, que tenha um vereador que seja revolucionário, porque eu sou do PSTU, nós somos o Partido Socialista Revolucionário, então ter um revolucionário na Câmara é um ponto de apoio muito importante para a luta e para a organização dos trabalhadores. Então, sim, tenho esse objetivo também, de fazer, tenho feito assim muito duramente até a campanha, para tentar, sim, ter um lugar ali na Câmara. E acho que seria essas duas questões, né? Acho que é urgente que tenha, e acho que o período eleitoral é um período onde as pessoas estão discutindo política, e acho que seria um erro muito grande não participar desse momento e colocar uma discussão para além de uma discussão limitada ao período eleitoral, que é essa discussão, que é a necessidade da organização da classe, que é a necessidade da luta constante todos os dias por uma sociedade melhor, por uma sociedade socialista mesmo. Então, esse momento ele tem que ser aproveitado para colocar a discussão, e é isso que a gente está trazendo, né, como alternativa socialista e revolucionária nessa eleição. E a gente está numa época, né, que é a primeira eleição com o Bolsonaro no poder, né? Como que está sendo para vocês, partidos de esquerda, como o PSTU, lidar com essa situação, enfrentar essa eleição nesse período? Bom, em termos de eleição mesmo, se for pensar na questão de campanha e de tudo isso, a gente sempre teve muito pouco tempo de TV, por exemplo, não aceitamos o dinheiro de empresas, então sempre tem uma campanha muito pequena, uma campanha com pouca estrutura. Com as mudanças na legislação da reforma eleitoral, a gente não tem nenhum horário de TV, então, assim, né, as pessoas, elas estão muito acostumadas com isso, então quem não tem um horário de TV desaparece, né? Então, isso significa que para a gente dobrar a nossa militância, né, porque somos nós mesmos, né, militantes, que fazemos a nossa campanha, a gente não tem como pagar pessoas e tal, então significa dobrar a nossa militância, atuar bastante pelo WhatsApp, pelas redes, para tentar, né, de alguma maneira, quebrar essa barreira, né? Então a gente busca muitos nossos apoiadores, busca trabalhar muito com as pessoas que nos apoiam, para ampliar, multiplicar esse alcance. Agora, eu acho que nós, né, do partido, sempre avaliamos ali que seria um período também inseguro, né, para a campanha, para estar nas ruas com uma proposta de esquerda, uma proposta, principalmente a nossa, que é uma proposta revolucionária, uma proposta socialista. E, assim, a gente, até esse momento, chegamos a encontrar com o pessoal de campanha do PSL, do Sena, em feiras. Até esse momento, nós não tivemos nenhum atrito, nenhum tipo de atrito. Mas a gente não acha que como não aconteceu com a gente, que isso
não exista. Do contrário, né? A gente viu o que aconteceu com a Jéssica ali no calçadão, e a gente sabe que a gente precisa estar tomando cuidado a todo momento, porque realmente o Bolsonaro, ele não nós não achamos que existe um governo fascista instaurado, mas é uma extrema direita, um pensamento de extrema direita. O país, o Brasil nunca teve um governo de extrema direita. Está fazendo sua primeira experiência com um governo que tenha esse pensamento. Então, existe toda uma confusão em relação a isso, né, de que seja um governo fascista. Não é, mas sim, a parcela da população que se identifica com esse tipo de pensamento, ela apareceu. Né? Ela apareceu e ela tem se manifestado e é agressiva e violenta, e nós temos aí total consciência de que existe uma parcela da população que apoia o Bolsonaro, que se identifica com esse pensamento e que se dispõe, sim, a atacar as organizações de esquerda, e até o momento não aconteceu com a gente, mas o fenômeno existe na realidade, e é urgente. Ele coloca mais claro ainda, né, que é urgente ainda mais organizar a população, organizar os trabalhadores pelo Fora Bolsonaro, pelo Fora Mourão, porque esse governo tem colocado marcas aí na sociedade brasileira que tem sido, assim, de grande prejuízo para a organização dos trabalhadores. Nós estamos vendo, né, diversos governos de extrema direita caírem, né? O governo da Bolívia, da Argentina, sendo substituídos e agora é bem possível que o Trump perca as eleições, ainda tem um imbróglio, ainda uma disputa a ser feita, né? Eu queria saber o que esse cenário internacional representa para vocês, e se existe um sentimento das massas. Eu não entendi muito bem uma parte, eu não entendi muito bem. Aí vou reformular a pergunta. Até a parte da eleição americana eu entendi, depois eu dei uma travada, não entendi muito bem, desculpa. E que representa, né? Tem um sentimento da população querendo mudar, né, desses governos, né? Querendo romper com esses governos de extrema direita, né? Porém, apostando com governos assim democráticos burgueses, digamos assim, né? Esse cenário para vocês representa uma certa mudança na política internacional e na política nacional? Olha, nós acredito que sim, né? Existe um pensamento, né, de que a classe trabalhadora está na defensiva, de que não há lutas, de que seria um momento aí, não seria um momento de ofensiva. O que a gente tem visto, na realidade, mostra exatamente o contrário, né? Os povos africanos aí estão se levantando, tem um levante imenso na Nigéria, na Polônia, agora, as mulheres, aqui na América Latina, o Chile, já há um ano aí, e agora
conseguiu aí a questão da constituinte, do aprovo. Não que essa constituinte seja... vai ali, pela maioria das cadeiras ali, vai acabar sendo definida, provavelmente, pelos partidos burgueses dali, né? Mas a conquista tendo sido feita pela luta, né? Isso é muito, muito importante, muito progressivo, na Bolívia também. Essa eleição que varreu aí a direita. Agora, o marco disso, assim, de tudo isso, na minha opinião, né, que demonstra aí que a classe ela está na ofensiva, a classe trabalhadora ela não está derrotada, né, do contrário, ela está se levantando. Foram os levantes negros ali nos Estados Unidos, que se alastraram pelo mundo ali com a morte de George Floyd, né? E que, assim, colocaram, inclusive, para a própria eleição agora, né? Que são coisas, não que a gente defenda a saída eleitoral, mas que colocou, inclusive, campanhas entre os negros ali de vote, né? A campanha, a eleição americana é um negócio totalmente antidemocrático, e bastante complicado também, né? Mas não necessariamente quantas pessoas votam que define, né? Mais os delegados e tal. Mas achei muito interessante esse processo, porque na eleição americana passada, a questão dos negros não votarem também teve um peso, mas um peso no sentido contrário, né? Deles não terem votado, né? E então, assim, nesse momento, assim, toda uma campanha de vote, um voto contra o Trump, né? Que é muito progressivo. Eu acho que essas lutas que aconteceram agora nos Estados Unidos, né? Elas mostraram bastante, assim, do sentimento que surge, né, na classe trabalhadora pelo mundo, pela combinação, né, da crise que já vinha antes, né, da crise que já vinha antes do capitalismo, com a pandemia, porque ali naqueles levantes nos Estados Unidos era pela questão de raça, mas havia muita solidariedade do povo não negro, mulheres tomando a frente ali para proteger os protestos. Então, mostrou bastante assim o sentimento que a classe trabalhadora tem hoje pelo mundo, por essa combinação toda aí de crise social, sanitária e econômica. Aqui no Brasil, ainda mais, porque no Brasil, né, ainda nem havíamos saído, né, da crise econômica, né, estava ainda, e já se aprofunda aí. Então, assim, os ataques eles vão ser cada vez maiores. A tentativa da burguesia, né, por conta da pandemia, vai ser de aplicar, de tomar, né, cada vez mais dos trabalhadores, aí retomar o que eles dizem que perderam, quando na verdade ganharam aqui no Brasil, né, durante a pandemia. Mas a classe trabalhadora está reagindo. Então, assim, o pós-pandemia vai ser um período muito duro de ataques para a classe trabalhadora, mas que me parece, assim, tem um sentimento assim, que não é de derrota da classe, mas de luta. De luta. Não sei se foi isso que você quis dizer, se consegui responder bem, mas acho conseguiu.
Outro elemento, então, assim, como que a gente faz, então, para canalizar todo esse sentimento internacional que você disse, tanto nos Estados Unidos, tanto na Nigéria? O que precisa, o que está faltando? Olha, existe um problema de direção já muito antigo, né? Ali na década de 90, tal, com a queda do muro também, esses processos todos aí provocaram aí um grande problema, que é a falta de direção. E por que eu coloco isso? Né? Porque, como você tinha colocado na pergunta ali, que acho que até uma parte que eu acabei não respondendo, né? É o que justamente faz com que esses processos acabem sendo todos canalizados aí para uma via eleitoral, acabam sendo canalizados aí por partidos como o PT. Hoje, né, o PT já está, no caso do Brasil, né, tá, não tem mais a força que tinha, o PSOL começa a surgir aí, mas é um novo PT, né, na verdade, na minha opinião. Então, acabam sendo processos revolucionários que acabam sendo levados canalizados para um processo dentro da democracia burguesa. É preciso construir uma direção, inclusive uma direção internacional, mas é preciso, em termos de cidade, ou voltando um pouco à questão de eleição, é o que a gente propõe, por exemplo, aqui em São José, construir uma alternativa revolucionária, construir uma alternativa socialista e revolucionária. E a gente coloca isso aqui em São José, mas isso é uma proposta que vai para além disso. Porque já que a gente propõe que essa alternativa, aliás, já que a gente diz, né, que não tem saída para o trabalhador dentro do capitalismo, então por isso a gente propõe a construção de uma alternativa socialista e revolucionária. Nós temos proposto isso pelo país todo, porque é uma coisa mais ampla e não só nacional. O capitalismo não é nacional, é mundial. Então, é necessário construir uma alternativa, é necessário construir partidos que estejam dispostos a romper com essa lógica do capitalismo. É preciso romper com o reformismo, é preciso dizer aos trabalhadores que não tem reforma para o capitalismo. Né? Então, eu acho que essa é a saída. A saída é a construção de direções revolucionárias, que estejam dispostas aí a romper com a lógica do capitalismo e mostrar uma saída aí que seja uma saída que seja de derrubada desse sistema mesmo. Perfeito. Você diz, você falou que era revolucionário. O que significa ser revolucionário hoje, né? E como que os revolucionários, então, já que você falou que você não acredita nesse sistema, tem que atuar nas eleições? Por que nós temos que atuar? Como que os revolucionários têm que atuar nas eleições? Sim. Então, primeiro sobre o que é ser revolucionária, né? Existe aquilo que eu colocava agora há pouco, que são os partidos que propõem reformas no sistema capitalista. O sistema capitalista, ele não tem reforma. A lógica de entregar, eu pego sempre esse exemplo porque é muito dentro do meu setor, mas isso se aplica a todos
seja na classe operária, para a população preta, pobre, da periferia, essa lógica se aplica para todos. O que precariza a nossa vida é a lógica capitalista do lucro dos donos das propriedades. Isso significa que os serviços, por exemplo, como eu falei, eu gosto muito de usar a questão do serviço público, isso significa que nós não vamos conquistar serviços públicos de qualidade sem que a gente rompa com essa lógica, sem que haja uma ruptura com o capitalismo, para que se possa construir uma outra sociedade. Essa ruptura é uma revolução. Então, ser revolucionário é dizer o seguinte: nós não queremos, nós não acreditamos que é possível reformar o capitalismo, e nós acreditamos que é necessário romper e construir outra sociedade. E aí, como eu colocava antes, nós vamos fazer uma revolução no processo eleitoral? Não vamos. Não vamos. Nós não vamos fazer uma revolução no processo eleitoral. O processo eleitoral é um processo feito para manter quem já está lá. Nós não temos nenhuma ilusão de que as eleições vão mudar a vida da classe trabalhadora. Mas tem a ver até com o que eu colocava no início, do porquê eu aceitei essa tarefa, de que nós atuamos nas eleições porque acreditamos que é um momento em que a classe trabalhadora está discutindo política e que nós não podemos deixar de colocar a nossa posição. Nós não podemos deixar de colocar para a classe trabalhadora que existe uma alternativa que não seja essa, que não seja de manutenção do capitalismo. Nós temos que aproveitar esse momento para discutir, sim, com a classe trabalhadora, de que ela pode e deve tomar o poder em suas mãos. Uma talvez a proposta central que nós colocamos, né, é a da construção dos conselhos populares, que é uma maneira que nós entendemos de governar, que é de colocar o povo para governar, através desses conselhos populares, por bairros, por setores. Então, nós entendemos que nós não podemos nos abster de fazer essa discussão no momento em que a classe está discutindo política. E também achamos que ter um vereador, ou uma prefeitura, ou um deputado, do momento que esse deputado esteja organizado, centralizado com o nosso partido, esse pode ser um ponto de apoio muito importante para a luta da classe trabalhadora. Então, supondo que a gente elege, a gente já teve, né, vereadores, já teve mandatos, né, e a gente entende que esses mandatos, eles são mandatos do povo, para levar o povo ali para a Câmara, por exemplo, e para impulsionar a luta, sempre voltados aí para a luta da classe trabalhadora, para a organização da classe trabalhadora, por uma luta que é maior, né, que é contra o capitalismo, mas que sim, é verdadeiro que ter um vereador revolucionário na Câmara pode ampliar o alcance das lutas dos trabalhadores. Acho que
Acho que é isso, acho que é essa maneira que a gente vê, que a gente tenta atuar dentro das eleições. Sim, e hoje no mundo, vocês poderiam, você poderia citar um exemplo de como deve ser essa atuação? Por exemplo, será que, por exemplo, na Argentina, com a frente de esquerda e dos trabalhadores, que são os partidos de esquerda independente dos governos, pode servir de exemplo? Eu não saberia te falar sobre esse exemplo que você coloca, porque não conheço a atuação. O que eu poderia colocar são um exemplo, por exemplo, a gente teve aqui em São José mesmo, se é que eu entendi o que você me pergunta, né? Exemplos de atuação nossa Não precisa ser só, não precisa ser só de vocês, pode ser de modo geral. Se você quiser citar de vocês, tudo bem. Sim. Então, eu vou citar da gente, porque é o que eu conheço, né? Você diz de uma atuação que seja dentro daquilo que a gente coloca, que a gente acredita, né? Aqui em São José, a gente teve o Gradelo, que foi vereador, foi deputado, que atuou dentro daquilo que coloca o partido, quer dizer, o que coloca o partido. Então, por exemplo, um mandato de um militante do PSTU, se ele é vereador, por exemplo, ele não recebe o salário de vereador, ele recebe o salário ou de uma professora ou de um operário qualificado. E com o Gradella foi assim, porque existe uma confusão muito grande, né, que as pessoas colocam, aqui a gente passa muito por isso, de ser muito confundidos com o PT, talvez até porque o início, né, a convergência era uma corrente ali, mas justamente para que não aconteça o que aconteceu com o PT, que o partido tem esses mecanismos, né, então, o Gradella aqui, né, é um exemplo, ele continua hoje trabalhando como um professor aposentado, continua militando e construindo o Partido Revolucionário. Nós tivemos a Amanda Gurgel também em Natal, que foi uma experiência bastante interessante, porque ela abria o espaço na Câmara, lá cada semana eles tinham um momento lá, um horário que podiam usar a tribuna livre, né? E ela colocava os trabalhadores da cidade para usar esse momento. É lógico que isso é uma coisa, de certa forma, pequena, mas é importante colocar as pessoas, o trabalhador dentro das câmaras, né? Para além de toda a luta que se deve fazer. Tivemos a cidade de Timóteo, onde foi aplicada, inclusive, né, a experiência dos conselhos populares, e que, infelizmente, por divergência com o prefeito, agora me sumiu o nome dele, que acabou saindo daquilo que colocava, né, da necessidade de estar ali do lado da classe trabalhadora, o partido rompeu, porque nós não vamos ficar presos a mandatos também. Então, a gente rompeu, infelizmente não deu sequência na experiência, mas acho que do que eu me recordo de mandatos assim que nós tivemos, assim que colocaria, tivemos o Kleber também, que foi bastante importante, acho que em Belém, se não me engano. E agora, nesse momento, temos algumas possibilidades aí pelo Brasil, inclusive em São José, de eleger também. E aí vamos fazer a experiência e ver como que vai ser. Fala um pouco dessas possibilidades de eleger que o PSTU tem. Então,
acho que principalmente numa cidade em Minas, que se chama São João del Rei, nós estávamos em segundo lugar nas pesquisas, e com a Janaíne, e o que aconteceu foi que o Nivaldo, que era o candidato que estava em primeiro, ele teve a candidatura impugnada. Eu até te confesso que eu não olhei as notícias aí dessa semana, como é que estava lá, se ele conseguiu retomar o direito à candidatura, mas até a última vez que vi, ela tinha passado a primeiro, por conta disso, estava em segundo, tinha passado a primeiro, uma grande chance de eleição, que coloca aí também a chance de eleger um vereador. A gente tem possibilidades em Minas, com a Vanessa Portugal. Aqui em São José, a gente acredita que principalmente o Toninho tem uma boa possibilidade de eleição, por conta da mudança das regras, né, eleitorais, que não tem mais aquele efeito tiririca, né? Então, isso, por exemplo, o Toninho teve um ano aqui que ele teve quase 8 mil votos. Então, nesse ano, se as regras fossem as regras de hoje, ele estaria eleito, né? No Rio também tem alguma possibilidade, o Ciro chegou a pontuar até. Que eu me recordo mais agora, isso me pegou meio de surpresa com a pergunta. Assim, que eu me recordo agora, mas são esses mesmo. Se me lembrar algum outro, depois eu vou te falando. Prosseguindo a entrevista, como que uma candidatura como a sua pode fazer para unificar a classe trabalhadora na região? E os objetivos do PSTU visam nesse sentido? Por exemplo, o PSTU tem um peso bem significativo no setor metalúrgico da região. Você é uma faz para unificar os trabalhadores? Bom, eu acho que demandas para unificar os trabalhadores não faltam, né? Na verdade, eu, por exemplo, pegando um pouco pela minha campanha, é exatamente uma coisa que eu coloco aqui, né? Porque eu vejo muito assim, eu falo bastante, sou servidor, acabo que falo muito de serviço público mesmo, né? Não tem como, mas isso que eu tenho colocado algumas vezes aqui, essa contradição entre a necessidade de qualidade de vida e a necessidade do capitalismo, né, essa contradição que eu tenho colocado, que não se resolve dentro do capitalismo, quando a gente fala em serviço público, a gente está falando de uma reforma administrativa que vai aí destruir o serviço público e a qualidade de vida da população, e que vai destruir também as condições de trabalho do servidor. Eu sempre coloco que essa discussão, por exemplo, da reforma administrativa, é uma discussão que é de todas as categorias. A discussão por qualidade de vida a partir do serviço público, pegando nesse exemplo, é uma discussão que é da dona de casa, ela é do metalúrgico, ela é do servidor, ela é do desempregado, ela é de todos, né? Então, de toda a população. Todos utilizamos o serviço público. Principalmente, acima de tudo, e eu defendo muito isso, porque conheço muito a vida e a luta do povo da periferia,
Inclusive como mulher negra, né, que sei que o que passam as mulheres pretas na periferia, a juventude negra da periferia, porque é mais do que juntar os metalúrgicos e juntar os que trabalham no comércio, é juntar o povo preto, é juntar as mulheres, as LGBTs, é uma luta que é de todos. Então, eu sempre costumo fazer esse chamado, né? Por exemplo, dizer, olha, é necessário unificar as lutas. E eu acho que é tarefa nossa, o PSTU também sempre tenta colocar isso, de que essa é a tarefa das direções, né? Unificar as lutas, trazer o povo para a luta, porque é uma luta que ela inicia hoje pelo Fora Bolsonaro. A gente tem aí reforma da Previdência, que já foi, reforma trabalhista, o teto de gastos, que era lá do Temer, né, que foi aprofundado aí pelo Guedes, congelamento do salário dos servidores, carteira verde e amarela, agora na pandemia aí, uma série de outros ataques aí, que atingiu bastante aqui na região os metalúrgicos, né, os cancelamentos dos contratos de trabalho, né, redução de salarial, tudo isso a partir de medidas aí do governo Bolsonaro. Então, unificar a classe na luta pelo Fora Bolsonaro e Mourão, inicialmente, partir daí para avançar. Uma das coisas. Que tem feito, pode falar. Tá, desculpa, eu te cortei? Não, desculpa. Pode falar. Uma das coisas que a esquerda vem discutindo é a questão do impeachment. Eu queria saber qual que é a posição do PSTU. Sobre impeachment, olha, o impeachment do Bolsonaro seria, desde que conquistado pela luta do povo, poderia ser bastante, poderia ser progressivo. Poderia ser progressivo. Não é a nossa luta, né? A nossa bandeira de luta, mas poderia ser progressivo. Mas a gente acredita que é necessário, fora o Bolsonaro e o Mourão, e que é necessário organizar a classe trabalhadora para colocar eles para fora, né? E se esse colocar para fora for através do impeachment, que seja progressivo, a gente não é a nossa bandeira, mas é progressivo. Dando continuidade à entrevista, né, pode-se dizer que a institucionalização não enrolou agora. Pode dizer que a esquerda, hoje, parte da esquerda está muito institucional? E isso é um problema? E como que a gente rompe com essa lógica? Institucional não entendi. Você quer dizer dentro dos parlamentos? Desculpa, não entendi o que isso, dentro dos parlamentos, que a esquerda hoje parte da esquerda está atuando muito dentro dos parlamentos e esquece a luta? Sim, é um problema. Porque não é necessariamente um problema que eles estejam dentro do parlamento. O problema é o projeto com o qual eles chegam até lá. Né? Então, o PT, por exemplo, hoje já era um partido reformista, mas está cada vez mais dentro dentro do jogo. Assim, aliás, o Lula, desde quando se elegeu, na verdade, já se elegeu para ficar dentro do jogo, né? Ali. Então, não diria que o problema é que esses partidos estejam lá. É o projeto que eles têm, o projeto eleitoral, um projeto de conciliação,
chegam ali e se mantêm com no caso do PSOL, por exemplo, a ideia só de radicalizar a democracia, mas não de romper com esse sistema, com esse projeto de sociedade que existe hoje. Então, eu diria isso, eu diria que existe um problema, na verdade, de projeto político, né, desses partidos que estão hoje aí dentro dos parlamentos, né, das câmaras, né, que não não colocam em nenhum momento aí do contrário. Eu acredito que o Fora Bolsonaro, por exemplo, ele poderia ter tido outras dimensões aqui no Brasil. É claro que a pandemia também impediu as pessoas de saírem para a rua, mas partidos como o PT, como o PSOL, centrais, não chamaram de fato essa luta, porque estavam focados em eleição. Então, é muito importante ter claro isso, porque para entender, né, colocar o que eu entendo do que seria o reformismo, quer dizer, não querer romper com a ordem, de fato. Então, do momento em que eles colocaram aí chamados de frentes, né, umas frentes que eram com Deus e todo mundo, né? Até o Luciano Huck participava dessas frentes, porque eram frentes contra o fascismo, usavam muito esse discurso, né? Mas que, na verdade, ali, de luta mesmo, de chamada luta contra esse governo, fora Bolsonaro, Mourão mesmo, na base não existia. Não existia porque o projeto deles é eleitoral e esperavam ainda se construir para as eleições. Então, estar nos parlamentos talvez não seja ruim, desde que esteja ali para, como tinha colocado, né, para ser um ponto de apoio para a luta dos trabalhadores. Estar ali como projeto político é um problema. E é o que eu vejo do PT e do PSOL, por exemplo, né? É isso, é um projeto político de conciliação de classe que, então, espremendo significa o seguinte, é um projeto político que prevê a manutenção do trabalhador, da superexploração. É isso. Ano que vem é um ano, como você próprio disse, né? De bastante ataques contra os trabalhadores e os demais populares da sociedade, né? O que a esquerda precisa fazer para se preparar para lutar contra o Bolsonaro? Então, a esquerda, na verdade, ela já deveria estar fazendo essa luta, né? A questão é que até o que eu colocava agora, né? Os ataques vão ser mais duros. Se a esquerda continuar com o pensamento nas eleições, infelizmente, não vai haver de fato uma luta unificada pelo fora Bolsonaro. Nós, do PSTU e a CSP com Lutas, temos feito esse chamado para unificar essas lutas, mas, e aí, assim, muitas vezes até dizem que a gente não... mas a gente está muito isolado. Nós fazemos o chamado. Eles precisam romper com essa lógica. Precisam romper com essa... Não vai haver uma luta unificada da classe trabalhadora enquanto os partidos como o PSOL e o PT, por exemplo, não voltarem para a luta, né?
Enquanto o projeto político dessas lideranças, desses partidos for a eleição unicamente, como nós colocamos aqui, nós também participamos, não é um problema que eles estejam participando da eleição, mas enquanto a eleição for projeto político de partido, enquanto houver a conciliação de classes, fica muito difícil para construir uma luta organizada da classe trabalhadora a partir da base, porque é isso que é necessário a organização dos trabalhadores, botar todas as organizações de esquerda em prol de uma greve geral, uma organização do povo a partir, inclusive, dos seus locais de trabalho, o povo desempregado, o povo da periferia. Para isso, é preciso que as direções elas dirijam, né? Então, volta naquele problema que a gente tinha colocado. A gente tem um problema muito sério de direção, e, assim, a luta do PSTU vai seguir sendo a luta de chamar a esquerda para estar organizando os trabalhadores para botar para fora Bolsonaro, Mourão, e pelo fim do sistema capitalista também. São José dos Campos tem as mesmas figurinhas carimbadas, né, como que eu chamo, que disputam as eleições tanto da prefeitura tanto para vereador há anos, né? Cito o exemplo do Dr. Coimbra, né, vice da Coronel Nicolucci, que está na política bem antes de eu nascer, e olha que eu estou com quase 30 anos de idade. Como combater essa velha política de São José sem cair na lábia da direita, que se apresenta como novo, cita até mesmo o próprio Partido Novo, que faz muito esse discurso, o Anderson Senna? Como que a esquerda tem que atuar contra essa velha política, mas contra os demagogos que se apresentam como novo? As câmaras, né, pela cidade, só um instantinho, só para pedir para a minha irmã fechar a porta aqui. Não foi para lá. Que tá tendo hoje aniversário da minha mãe, então se tiver ouvindo os barulhos aí, é que meus irmãos estão ali, aí até abriram a porta aqui e deixaram aberta, eu estou preocupada que esteja vindo barulho para cá. Parabéns para sua mãe. Mas, então, vou falar para ela já aqui. Isso não só aqui em São José, né? Uma coisa que até tem colocado, né? Ser vereador, ser deputado, se tornou uma profissão, né? A gente tem a Amélia aí, que acho que está já há uns quase 30 anos mesmo, né? Não só ela, tem outros também aí. Aqui em São José tem o Walter, aquele Walter Hayashi, tem uma série de figuras que vão aí se revezando, inclusive vão passando, né? Passando para o filho, para o irmão, para o sobrinho. Eu acho que foi o Shakespeare que passou para a esposa, passou para algum parente, agora está tentando voltar. Então, tem algumas coisas que precisam ser feitas, sim. Eu acho que, pegando primeiro plano, né? Acho que os mandatos eles têm que ser revogáveis. Máximo 2 anos. Isso é o que nós defendemos, né? Que os mandatos têm que ser revogáveis a qualquer tempo. E no máximo 2 mandatos, 2 anos não, no máximo 2 mandatos ali na Câmara. E principalmente a redução do salário. Um vereador, ele
teria que ganhar aí o salário de um operário ou de uma professora universitária. Esses altos salários, né, eles... Pô, cara, se for pegar que está ganhando melhorzinho, assim, pela média salarial até, um cara que está ganhando 2 mil, 3 mil, daqui a pouco passa a ganhar 14 mil como vereador, ele não vai querer largar esse osso de jeito nenhum. Isso se combina, né, com a forma como acontece o processo, com o investimento, né, das empresas, né, nas campanhas, e que coloca essa dinâmica, né? O cara pega o dinheiro ali da empresa, se elege, fica 4 anos sem precisar dar satisfação para ninguém que votou nele, que o elegeu, né? Votando a favor da empresa, terceirizando tudo, aprovando reformas, aprovando a reforma da Previdência, aprovando projetos como os que atacaram as eventuais aí. E quando chega na eleição, ele volta lá, pega o dinheiro da empresa, faz aquela mega campanha de novo. Então, acho que a maneira como as coisas acontecem, elas têm que ser mudadas, né? Pensando em relação às regras do jogo, né? Vamos dizer assim, que seria redução do salário, essas coisas que tinham colocado aí, redução do salário, o mandato revogável, e o mandato máximo de 2 anos. Mas acho que, principalmente, é preciso construir os conselhos populares, é preciso governar através dos conselhos populares, porque os conselhos populares, eles teriam poder deliberativo, de fato, não... Eu me lembro que o Carlinhos fez aquele POP, né, que era o orçamento participativo, a sigla era POP, né, mas que, na verdade, não tinha nada de participativo, né, era uma falácia, mas se você lesse, assim, o projeto, você falava, nossa, a revolução começou, eu nem vi, né, com a proposta que eles colocavam ali, assim, super... Então, os conselhos, eles têm que ser deliberativos, eles têm que ter o poder de fiscalizar não só a prefeitura junto à Câmara, mas a própria Câmara. E tem que ser os responsáveis pela decisão sobre 100% do orçamento. Então, a maneira de acabar com essa velha política, pensando assim, em termos, né, a maneira de acabar com essa velha política é a Revolução Socialista, né? Mas, falando em medidas imediatas dessa questão eleitoral, do que a gente está colocando aqui, assim, seriam medidas importantes que poderiam iniciar isso, essas questões relativas a salário e a mandatos, mas é necessário construir um governo que seja, de fato, do povo, né? E acho que os conselhos populares são organismos que seriam muito importantes, com certeza, para poder dar uma nova dinâmica na sociedade, né? Quando eu for falar, você coloca no mudo. Na live. Tá. Antes de continuar a entrevista, quero agradecer a Ingrid Zamboni, Rodrigo Tufão e Kelvin Monteiro e todos os outros que estão assistindo essa live, que por alguma razão não curtiram, mas estão acompanhando, né?
Continuando a entrevista, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho a importância da independência de classe para a esquerda. Agora pode desmontar o microfone. Então, é central. Isso é central. Eu até fiz um vídeo aí um outro dia que eu colocava assim, a gente ouve muito isso assim, né? É aquela história de quem paga a banda escolhe a música, né? Que tem a ver com esse estado de coisas que a gente tem hoje, né? Como tem funcionado o Estado, né? As empresas, elas, do momento que elas colocam dinheiro aí em campanhas a empresa não faz doação, faz investimento, né? E então, o vereador ou o deputado que pega o dinheiro da empresa, ele vai atuar por essa empresa. Então, para você ter independência política, para fazer a defesa da classe trabalhadora, é necessário que você tenha independência financeira, a manutenção do partido ela deve ser feita pelos militantes e por apoios dos trabalhadores, né? Então é assim que a gente faz. Né? Quando nós temos doações de trabalhadores, que às vezes é aquele R$ 50, R$ 100, às vezes talvez até, mas sempre junto à classe trabalhadora, isso torna para a gente a campanha muito mais difícil, por exemplo, mesmo fora de campanha, né, assim, no cotidiano da organização do próprio partido, né, a gente está sempre fazendo aí campanhas financeiras, né, com agendas no final de ano e tal, porque isso, como eu coloquei no início, isso é central. Sem independência financeira, você perde sua independência política, acaba perdendo sua independência política, acaba chegando na conciliação, acaba tendo que chegar na defesa das reformas, você vai acabar não conseguindo mais defender a necessidade da Revolução Socialista. Né? Você vai ter que dançar aí conforme a música. Outro ponto também, né, que outro ponto também que é bastante discutido entre a população é a questão da corrupção, né? É, pós, é, a direita, quando vai discutir esse tema, trata da corrupção apenas como se fosse uma questão ética e moral, né? Você pode dizer que essa relação de político e empresário que financia a campanha é o principal causador de inúmeros escândalos que tem por aí, e a independência financeira, a independência de classe, independência financeira pode contribuir para que se combata a corrupção de maneira efetiva? Então, eu acredito que sim. A independência financeira e acho que principalmente a independência de classe. São pontos importantes. Eu acredito que Espera só um instantinho. Bruna! Deixa eu até lá encostar. Então, a gente também, pegando nesse tema, assim, também, a
gente ouve bastante aquele discurso assim de que o problema é a corrupção, tal, a luta contra a corrupção. E a corrupção é um grande problema que deve ser combatido. A questão do que se fazer tanto com o corrupto quanto o corruptor, isso é preciso ser discutido. Mas enquanto não houver a questão da independência financeira e da independência de classe, vai sempre haver a conciliação e, a partir daí, a abertura a participar dos esquemas, quem está ali, o que a gente viu que aconteceu com o PT, o mensalão do PT, depois o mensalão do PSDB, é isso. O projeto político vai definir o quanto o partido vai entrar ou não nos esquemas, né? Porque eles aparecem, eles fazem parte da dança. As câmaras, o Senado também, são balcões de negócio ali. Aquilo ali as empresas vão até ali para negociar, né, os direitos dos trabalhadores, e os deputados que estão ali para vender mesmo isso, né? Então, se não houver um projeto político que não seja o de se manter ali dentro de reforma e de conciliação, não é quase impossível haver um combate consequente da corrupção. Sim. São José é uma cidade muito desigual, né? Como a gente combate essa desigualdade, mas estou falando combater com medidas efetivas. De combater a desigualdade? Isso? Medidas efetivas, mas também pode colocar medidas. Mas pode colocar medida a longo prazo também, né? Que seria importante conversar. Sim. A desigualdade, ela é o fruto do próprio sistema. Quando a gente vê a questão de distribuição de rendas, né? 1% tem aí a riqueza de metade aliás, 8%, não me lembro agora os números mais exatos, mas assim, umas coisas absurdas, né? De ínfimas parcelas da população com fortunas imensas que de metade da população mais pobre. A desigualdade, ela é um fruto do sistema capitalista, e a tendência dentro desse sistema é que ela se aprofunde sempre e cada vez mais, porque a necessidade de aumento da margem de lucros, ela vai ser constante, ela não tem fim. Então, isso coloca que não existe uma luta contra a desigualdade, no primeiro momento, dentro desse sistema. Aliás, é possível você tentar conseguir melhorias, mas isso é o que propõe o reformismo. Né? Isso é o que propõe a radicalização da democracia do PSOL, por exemplo. Precisa organizar os trabalhadores, deixar muito claro aos trabalhadores que, através da luta, a gente precisa conseguir uma ruptura com esse sistema e a construção de uma nova sociedade. Isso talvez seja uma estratégia de longo prazo. E aí acho que, se for pensar mais de imediato,
Acho que seria a construção mesmo dos conselhos populares e colocar um governo que seja do povo mesmo, né? Colocar o povo, de fato, para governar as cidades. Acho que seria uma medida urgente e importante contra a desigualdade. E para fechar, Alessandro, né? Já estou tomando muito seu tempo. Conta um pouquinho mais das suas propostas. Então, acho que a gente passou um pouco por algumas delas, né? Que são as. Aliás, até primeiro colocar, né? Que é o que eu sempre coloco nas reuniões que eu tenho feito com os apoiadores. Né? Acho que a primeira proposta, né, como candidata, e que eu entendo que seria o essencial, que é de fato o que significaria uma mudança, né, que é o que deve se exigir de todos os candidatos, os vereadores, é uma mudança de postura. Essa postura de estar invariavelmente do lado da luta da classe trabalhadora, de estar, inclusive, nessa luta, os trabalhadores, essa postura totalmente contra a lógica capitalista e tudo que ela implica, e essa intenção, né, essa visão da necessidade de ter um mandato que totalmente junto aos trabalhadores. Então, acho que isso é quase que uma proposta, mas que é uma outra postura. E, de forma prática, eu vejo como central essa questão das mudanças na própria Câmara, e a Câmara mesmo pode fazer isso, né? Nós, hoje, temos um abaixo-assinado, onde a gente propõe a redução dos salários dos vereadores, dos secretários, do prefeito, mas um vereador, ele pode também propor essa redução de salário, propor essas mudanças na Câmara, que são redução do salário, o mandato revogável e a limitação do número de mandatos, porque a Câmara precisa deixar de ser o vereador precisa deixar de ser uma profissão, uma fonte de enriquecimento. A gente tem vereadores que tiveram, do início, vereadores, alguns um pouco mais antigos, que tiveram, foi 3 mil, agora eu não me lembro se foi 300% ou 3.000%, mas foi um aumento imenso de patrimônio. Então, ser vereador é uma fonte de enriquecimento. Então, primeiro, essas propostas, e a proposta de estar sempre levando os trabalhadores para a Câmara, de atuar no mandato junto aos trabalhadores, de avaliar projetos para ser colocados na Câmara junto aos trabalhadores, de acordo com as necessidades dos trabalhadores. Eu acho que não é correto fazer. É claro que a gente sabe que as propostas que tenha mais postinho, mas é necessário discutir com os munícipes, discutir com os trabalhadores quais são as necessidades deles, não sair fazendo academia ao ar livre para todo canto, quando não tem. E dentro do que é prerrogativa do vereador também, né? Porque você vê as pessoas, vereadores aí, prometendo coisas aí que não estaria nem dentro da alçada do vereador. Agora, principalmente, né? É um chamado que venham comigo para a luta.
Aquilo que nós pudermos propor, aquilo que nós pudermos colocar, que seja para o benefício da população, será colocado, será feito. Agora, que a população venha junto, para que a gente possa lutar e pressionar, inclusive, por uma mudança na própria sociedade, por aquilo que a gente entende que é necessário ser feito, contra votações que vão contra os trabalhadores, um exemplo, contra votações como essa da reforma da Previdência. O povo tem que estar ali, trazer o povo, estar com o povo, trazer o povo para a luta. Assim, vote em mim, mas venha comigo para a luta. Não sou uma solução para o problema individual, mas tenho como, inclusive, decisão de vida, colocar a minha vida a serviço da luta. Então, é para isso que eu me coloco, né? Para ampliar a organização da classe trabalhadora e fomentar as lutas da classe trabalhadora e estar junto à classe trabalhadora nas suas lutas. Perfeito. Quero, primeiramente, agradecer, né, a Alessandra, né? A gente está mais no final da live, né? Por ter aceitado o convite, né? Assim como eu quero agradecer também tanto ao pessoal, ao PSTU e também ao PCB por ter aceitado o convite, né? Seja por via dos seus militantes, seja a resistência da corrente do Renato, do Manhado. Também quero agradecer ao PSTU por ter mandado a Alessandra e a Raquel por ter conversado com a gente, o PCB através do Jefferson, né? Espero que essa iniciativa que eu tive através do meu canal tenha contribuído para dar mais voz à esquerda, que normalmente não possui voz, né? Como, por exemplo, o próprio PSTU, que não sequer pode participar dos debates eleitorais, né? O que é um absurdo. E eu também, mudando um pouco de assunto, né? Quero deixar o meu registro, meu repúdio ao caso da Mariana Ferrer, que por conta e do termo, né, o estupro culposo, né, que é uma verdadeira aberração que tanto o advogado da defesa de quem está sendo acusado e o condenado, né, que deveria ser, e tanto também o promotor, né, que literalmente humilharam uma vítima de estupro, que isso é um absurdo. E também quero deixar meu repúdio também a declaração nojenta que o Rodrigo Constantino fez num debate, dizendo que se fosse a filha dele que fosse estuprada, ele comeria a filha e não o estuprador, né? Quero deixar aí meu repúdio. Em relação a isso, que certamente quando a gente faz um canal projetista, a gente tem que se posicionar durante esse caso. Alessandra, você quer fazer suas considerações finais? Sim, eu queria agradecer bastante mesmo pelo convite. Como você colocou, como a gente não tem horário de TV, esses espaços são bastante importantes. Acho muito importante também a tua iniciativa aqui de estar trazendo os candidatos da esquerda, né, tá colocando esse debate, de parabenizar pela iniciativa, me somar você aí nesse repúdio a esse caso. Eu fico sem conseguir palavras, porque a legalização do estupro e legislou agora pelo direito ao estupro da mulher. É um retrocesso sem tamanho. E esse comentário aí também do Constantino, eu não tinha visto, me somo você totalmente também no repúdio a ele.
E importante colocar que as mulheres estão se levantando contra isso, né? Em todo o país aí vão ter atos, aqui em São José também vai haver ato no sábado, às 10 horas da manhã na Praça Afonso Pena. E é isso, é necessário dar uma resposta, e é necessário dar uma resposta nas ruas a isso. Então é isso, pessoal. Ah, desculpa. Desculpa. Pode continuar. Não, eu já tinha concluído, já tinha concluído. Então é isso, pessoal, né? Quero lembrar que amanhã vai ter um. Vamos ainda falar de eleições, mas não vamos trazer um candidato, vamos trazer um professor que está de fora da disputa eleitoral diretamente, né? O professor Cadu, que vai ser às 8 horas também da noite, amanhã quinta-feira. Na sexta-feira, nós vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar da vacina do Covid, né? Vacina no modo geral, trazendo a médica Ana Carolina Hernandes, né? Vai falar um pouco da vacina, de como está sendo produzida, como está sendo feita, e a que pé que está, tal. E no domingo, né? Vamos falar um pouquinho de cultura com o Fábio Tadeu, que é vocalista da banda Hotel Cubano. Então é isso, pessoal. Quero agradecer de novo a Alessandra, quero agradecer quem nos assistiu. Essa live vai estar no YouTube e também no Facebook da minha página e também na página do Mesa de Debates. Então, portanto, curtam, compartilhem, curtam a página do Facebook, se inscrevam no canal, que seria importante dar peso e para eu poder continuar esse projeto que eu fiz tanto agora e outras coisas que eu tenho em mente no futuro que eu vou revelar para vocês. Muito obrigado e até amanhã. Encerrando a live.